salve, Hecate. Leão, vamos trabalhar na força de Hecate. Meus amores. A deusa grega, senhora aí, ó, das três faces, tríplice, né, face, ligada às fases da lua, no ocultismo, na bruxaria, e as três faces de Hecate, né? A lua crescente representa a jovem, a donzela, a lua cheia, a mãe, a mulher madura, e a minguante, a anciã. Tá? Hecate tem como representação as três faces e muito simbolismo, mas esse é o principal. E alguns objetos de poder que ela carrega, Leão, como a chave, simbolizando a abertura de caminhos. Ela é uma bruxa muito ligada às encruzilhadas, Laroye, Exu e Pombagira. Ela é muito ligada à encruzilhada. Tocha de fogo, Hecate, vai cultuar Hecate, precisa ter fogo. E os cães de guarda, são aí os animais, né, que acompanham essa deusa. E Leão, tem outras deusas, e talvez você que esteja aqui nessa leitura hoje, talvez a partir desse portal que você está abrindo com Hecate, pode ser que se revele para você ao longo dos dias, né, nesse mês de maio, a sua deusa que te acompanha. Assim como a Hecate foi revelada para mim. Ela me atraiu, veio um nome do nada na minha cabeça, uma época que eu estava meditando, Hecate. E eu digitei com E lá no Google, né? Não sabia que escrevia com H. E aí eu me perguntei, por que Hecate? E aí foi onde eu fui levada a essa energia e eu comecei a entender, tudo fez sentido. Então, nós temos outras deusas, como Ísis, Afrodite, né? Deusa Artemis, Lilith, né? Zeus, Osíris, Tote, Anubis, Horus, né? Lado mais do Egito lá, né? Então, tem muitos deuses e deusas que fazem parte da nossa vida, que vêm trazer força, assim como Orixá, né? Assim como os devotos de Ganesha, né? E hoje, Hecate vem te ajudar a entender os seus poderes. Leão, como Hecate ajuda você a recuperar o seu poder e os seus dons ocultos? É o que nós vamos ver aí hoje, tá? Como Hecate ajuda você a recuperar os seus dons e poderes que estão ocultos. Tem coisa oculta aí que você vai saber aqui nessa leitura, tá? Vamos de decreto? Deixa o decreto aqui nos comentários. Olha para a chama dessa vela e digita aqui, Leão. Eu tomo consciência do meu poder. Eu tomo consciência do meu poder. Vamos, Leão, quero ver você. Poderoso, poderosa. Eu tomo consciência do meu poder. Pode ter certeza que você vai perceber os seus dons. E hoje nós vamos trabalhar, nós vamos ver tudo, tá? Agora você faz o quê? Já digitou? Deixa o like, deixa o para o vídeo, Leão, pra gente começar, é seu reconhecimento. Eu fico muito feliz, viu? Quando você reconhece o meu trabalho. Que a espiritualidade, que as forças também reconheçam bem você. Que isso seja devolvido, toda a generosidade que você faz, tá? Eu agradeço. Aqui na descrição do canal eu vou deixar a vela preta se você quer comprar, para você acender para sua bruxa ou para aquela bruxa que você mais confia, mais gosta. Eu tenho um carinho por Afrodite. Eu gostei, Hecate, eu sempre me conectei com ela. Vai, acenda. E algumas coisas que eu achei legal, como o caldeirão da bruxa. É importante você ter um caldeirão, colocar um álcool em gel, ou deixar no seu altar. A bola de cristal, a bruxinha, o próprio arquétipo da bruxinha, né? É legal, é importante, certo? Vamos lá, meus amores? Como Hecate ajuda você a recuperar seu poder e os dons ocultos? A energia dos ratos, a energia da mulher e a energia da tempestade aqui. Olha, eu preciso falar uma coisa.
E vamos lá, eu não vou ficar enfeitando, não. Eu vou falar logo o que tem que falar, porque você está em Mensageiro das Estrelas. E aqui a gente não tem otimismo barato e nem conversa fiada. Mas eu não sei se é a sua mãe. Eu não sei se foi a sua avó. Eu não sei se é o seu marido. Mas tem alguém aqui que não deixa, ou que desmerece, ou que não confia no seu dom, que desmotiva. Ou aquela mãe que quis bloquear você. Que quando você falou algo, quando ela viu que você tinha mediunidade, que você via espírito, ela falou que era coisa da sua cabeça, que não, né? Ou quando você falou que ia na Umbanda, ai, agora você vai ser macumbeira, o marido falou, isso não combina com você, o que sua família vai falar? Ou seja, aqui tem uma energia negativa na vida de Leão que vem de outra pessoa. E é como se essa pessoa quisesse tirar o seu poder. É como se essa pessoa quisesse desmerecer, desconfiar ou impedir que você acessasse isso. Meus amores, isso é sério, tá? Porque para muitas mulheres aqui, isso foi na infância. E isso realmente acabou meio que, entre aspas, fechando o seu dom. Ele tá aí, precisa despertar ele. Como se tivesse colocado ele para dormir, fica quietinho aí, tá? Sabe qual é a palavra mais correta aqui? Você foi podada. Você foi podado. Às vezes você é homem, começou a gostar de bruxa, a sua mãe falou que você não podia. Ah, peraí. Então o homem ele não pode ter contato com a pombagira, com a deusa, só com o mago? Não, ele pode. Não vai virar mulherzinha por causa disso. Então teve um bloqueio aqui na vida de alguns, tá? Só que agora tá na hora de você, a ventania, aliás, a ventania de Manhã Sã passou aí a semana passada. Depois que você terminar de assistir essa, vai lá e veja, né? Tá na hora, Leão, de você recuperar esse poder, tá? E vamos lá, para outras pessoas, porque é uma leitura coletiva, não dá para colocar vocês tudo na mesma cesta. É alguém que atrapalha você. Essa pessoa é tão negativa que ela não deixa você erguer a sua vibração para você entrar em transe, para você receber as instruções que a sua bruxa, o seu mago, até a sua pombagira, que também é uma feiticeira, o seu Exu, tá te passando. Essa pessoa baixa a sua vibração. Aqui tem alguém que é como se você tivesse luz, vou brilhar, pum, puxa o disjuntor. Então, vamos lá, se isso aqui é um relacionamento desgastante, se é alguém que só te julga, se é alguém que coloca a sua autoestima lá embaixo, se é alguém que você já muitas vezes se perguntou, eu não amo essa pessoa. É hora de você se separar, se distanciar. Se isso aqui é um familiar, uma irmã, uma mãe, distanciamento saudável, vai ver só de vez em quando, tá? Se isso aqui é alguém do trabalho, trabalha no mesmo setor com você, a mesa do lado, quer almoçar junto com você e a pessoa é negativa, baixa a sua vibração, drena você, muda de horário de trabalho, pede a transferência, muda de horário de almoço, menos contato com essa pessoa. Então nós podemos falar que o poder de Leão, seu poder é grande, tem muitos dons e a gente vai ver ao decorrer da leitura. Mas que a vibração baixa, a negatividade, impede você de usar esses dons. Impede você de realizar esse poder na sua vida. A negatividade é os ratos. Drena, certo? Salve Hecate, salve todos os bruxos e bruxas. A ancestralidade, a carta da árvore, as raízes. Tem muitas pessoas que têm o dom aqui, que foi passado. A sua avó, a sua bisavó, a sua tataravó, a sua ancestral falou.
Tem uma da minha geração que eu vou passar o meu dom para ela e ela vai executar. E eu tô me arrepiando inteirinha aqui. Salve a ancestralidade de vocês. Salve toda a minha ancestralidade que está presente aqui nessa leitura. Salve todos os ancestrais. Salve todas as curandeiras, benzedeiras. Meus amores, aqui vocês têm muita ligação com as plantas, chás, ervas, frequência da erva. Você precisa estar em contato com a natureza, tá, Leão? Tem muitos insights, muitas inspirações que vêm quando você está na mata. Senta embaixo de uma árvore. Pede licença, olha se não tem formiga. Abrace uma árvore. Se comunica com o povo em pé, como a gente chama no xamanismo, o povo de pé. Quem é o povo de pé? As árvores. O povo em pé. Entra em ressonância com elas. Traga o poder dos chás. Você precisa ter na sua casa um pezinho de alecrim, um punhadinho de hortelã, manjericão. Compre semente, compre no mercado. Às vezes no mercado você acha com raizinha, ou floricultura. Você pode cultivar em vasos, se você mora em apartamento, na sua varanda. Tem as suas ervas. Coloque a espada de São Jorge no seu quarto, um pezinho. Lírio da paz. Você precisa ter plantas perto de você. Se tem um dom que você tem, é de se comunicar com as plantas, de absorver a energia positiva que ela tem para te passar, de uma forma mais magnética e ampla do que as demais das pessoas. Você é uma pessoa que tem que estar tomando banho de ervas. Aliás, quanto tempo faz que você não toma? Tome, prepare um banho de ervas. Vai te fazer bem, tá, Leão? Banho de anis estrelado, hortelã, manjericão. Para descarrego, espinheira santa, arruda, guiné. Meus amores, guiné é 4 folhinhas, não é o pé inteiro, não. E algumas pessoas aqui estão com pouca disposição. Então, você precisa tomar um banho de hortelã, folha de manga e folha de café. A folha de café, ela devolve o ânimo, enquanto a manga vai abrir os caminhos, trazer a atitude, ou a alecrim, a alegria, e vai cortar a inveja, porque às vezes é olho gordo em cima de você. Meus amores, folha de manga não é difícil de achar. Folha de café, aqui para mim também não é difícil de achar. Aí para mim compra desidratado. Dá uma busca aí, se eu lembrar, se eu achar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Arruda desidratada, guiné desidratado, e vou ver se eu acho. Alecrim eu sei que tem. Agora de café e de manga eu não sei, vamos ver se eu acho. Tá? Aí eu deixo aqui na descrição do vídeo. Mas os banhos vai fazer muito bem para você. A carta dos caminhos, Patacori, meu pai Ogum. Aliás, a folha de manga, você sabia que é um banho ligado à energia de Ogum? Assim como a espinheira santa, também é uma erva ligada muito à energia de pai Ogum. A aroeira, se tiver aroeira vermelha aí, às vezes tem. Meus amores, digita qual é a árvore da aroeira vermelha. Geralmente ela dá aquela pimentinha vermelha, né? É na força de pai Ogum. Tem muitos filhos de pai Ogum aqui. Precisa ver a leitura dele depois que você sair dessa, tá? Leão, uma coisa que você tem, que é um poder. Meus amores, isso aqui é muito bom. É o poder do decreto. Poder da profecia. Tem uns profetas aqui. Profeta não é só lá na Bíblia, não. Profecia. Tem a premonição aqui. Vocês têm premonição.
E vocês têm o dom do decreto. Entusiasmo, a força que você coloca nas palavras. Então, eu vou te dar uma dica. Quando você falar com o seu Exu, com essa pombagira, por mais que o espírito pode ler pensamento, não fale só em pensamento, fale em voz alta. Quando você acender uma vela, por exemplo, essa vela aqui para Hecate, salve Hecate. Na força de Hecate, agora eu tomo consciência do meu poder. Ó, tô decretando em voz alta. Na força de Hecate, agora eu tomo consciência do meu poder. Percebe? Vai fazer um acendimento para Pai Ogum, para anjo da guarda. Tem alguém aqui que acende vela para anjo da guarda? Voz alta, voz alta. Poder do decreto, voz alta. A profecia, o seu ki, o seu ti. Entusiasmo, a força que você colocar na fala. E eu vou te falar um alerta, não amaldiçoe, e não vocês que têm filhos, na hora da briga, da raiva, mais as mães, mas tem os pais aqui também. Você que tem filhos, na hora da raiva, não fale coisa pro filho, porque a praga pega a sua. E na hora da raiva a gente fala umas coisas que não é verdade, mas que você ficou com raiva da pessoa, você foi e falou. Mas você falou junto pro filho. E uma mãe, ela tem muito poder sobre o filho. Uma mãe, ela tem o poder de abençoar e ela tem o poder de lançar umas pragas lá quando ela estiver meio com raiva. Depois se arrepende, mas lançou. Ou então nem tem consciência que lançou, que foi ela. Então, vocês aqui, com esse poder, que isso é um poder, isso é um dom, Leão, isso é um poder, isso é um dom. Você com esse dom aqui do decreto, se você amaldiçoa, se você joga uma praga, vamos nem falar pro filho, lá para aquela perturbada lá do serviço, você faz ela tomar o carro. Eu não tô brincando, gente. Tem gente que tá dando risada, falar, nossa, seria até legal. Não, não é legal. Ela tem filha pequena, ela tem marido. Você só quer que ela pare de perturbar. Você não quer que ela, junta os pés. Então, Leão, ó, cuidado com essa boquinha, viu? A boquinha de siri, boquinha de sapo. Meu amor, mas boquinha de sapo aqui. E, ó, vou te falar. Usa isso pro lado positivo da força. Para decretar coisa boa na sua vida e na vida das pessoas. Tá? Vamos lá, meus amores. Salve Hecate, salve todos os bruxos e bruxas. Salve a bruxaria. Leão, quero convidar você que quer aprender a fazer suas magias, seu feitiço, seu trabalho espiritual, quer chegar perto da sua pombagira, o seu Exu. Seja membro do canal Espiritualidade Livre, é o 3º nível, tá, meus amores? Faça aí a sua assinatura, né? Vamos lá, meus amores. O que mais você precisa saber? Como Hecate ajuda você, Leão, a recuperar o seu poder e os seus dons ocultos? Carta da surpresa. A energia da força. Ai, ai, ai. Que é isso? E a energia da admiração. Primeiro, meus amores, quando eu falei para vocês aí fazerem assinatura em membros do canal, 3º nível, para vocês fazerem magia, eu preciso clarificar algumas coisas aqui. Tem pombagira e tem Exu, mas é mais pombagira, querendo trabalhar na vida de vocês, querendo trazer força. E vocês não vão no terreiro. Então é importante vocês terem um acompanhamento. E no canal, aí no aba Seja Membro, você vai ter. Aliás, o primeiro ritual de cura e renascimento na força de Exu e Pombagira. É um ritual, é o primeiro,
que nós utilizamos um caldeirão e fizemos uma magia, né, com fogo. E aqui tem muitos que a Pombagira e o Exu tá perto, esperando um sinal para agir na sua vida, para trazer a força, para trazer o caminho. Então você precisa dar essa permissão. Falar, eu quero trabalhar com a força de Exu e Pombagira. Mesmo que eu não seja da Umbanda ou da Quimbanda, eu sei que são meus ancestrais, só vão me fazer o bem, então eu vou cultuar na minha casa. Certo? E muitos de vocês aqui, ó, tá tendo oportunidades. Por quê? Porque Exu e Pombagira não vai ficar plantado esperando você decidir. Você tá tendo oportunidade agora. Esse ano você já percebeu que tem coisa estranha na sua energia. Você percebeu que não é mais só você que tá aí. De repente você se pega de um jeito, falando umas coisas, umas energias que você sente. Tem alguém aqui, né? Tem. É ele ou é ela, tá? Eles vão te trazer força para o seu caminho. Exu e Pombagira quer te trazer força. Exu e Pombagira quer trazer firmeza. Já passou muita coisa. E tem coisa que você precisa conquistar, que você tem o desejo, que você quer conquistar. E são eles que vão te ajudar. E não é só a força de Exu e Pombagira, não. A força dos deuses. Força de Anubis, de Osíris, de Zeus. Força de Lilith. Força de Afrodite. De Hécate. E outros deuses e deusas, assim como o Orixá. Então, eu posso cultuar, mas todos eles? Pode. Você pode cultuar Ganesha também. Mais pro lado de lá, né? Do Oriente, pode. Só que você não vai cultuar tudo junto. Um dia eu vou acender vela, eu vou colocar umas frutas para Ganesha, eu vou fazer um mantra de Ganesha. Outro dia eu vou conversar com a minha Hécate, com Lilith. Para as bruxas, vela preta ou vermelha. Cores fortes. Posso acender a violeta, roxa? Também pode. Posso acender a marrom? Pode. Mas geralmente a gente usa preta. Tá? Ervas no seu altar. Folhas secas. Representa muito a bruxaria. Folhas secas. Tem um punhado de folhas secas. Vai recolher da natureza, pede licença. Licença para Oxóssi, licença para Odé. Incensos, cristais. Aqui vocês precisam ter um ponto de força na casa de vocês. Um cantinho, ponto de força. Cavalinha, eu moro em apartamento, não tem espaço, meus amores. Compre uma prateleira. Veja um canto que não tenha fio, você vai falar pro seu marido, cadê a furadeira? Cadê? Ou não tem o marido? Pega o marido de aluguel. E que às vezes é o homem que trabalha aí no condomínio, sei lá. Chama lá o João. Vai pendurar lá a prateleira no corredor e ali você vai fazer seu altar. Colocar suas coisas ali. E ali que você vai fazer os seus decretos, a sua força. Eu decreto a abundância na minha vida a partir de agora, no poder de todos os deuses e deusas que me acompanham. Eu decreto a prosperidade, eu decreto o amor, eu decreto a abundância na minha vida. Um ponto de força. Você vai colocar um cálice com água ou uma quartinha. Você vai acender uma vela. Acendeu a vela, você tem que oferecer para alguém. Vela não se acende e deixa o fogo lá queimando. Tem gente, principalmente universalista, que faz isso. Eu não tenho para ninguém para oferecer. Eu ofereço para o espírito do fogo. Eu sou um ateu, não confio em ninguém. Quero trabalhar, não acredito em deidade, em nada. Acredito que é só eu aqui no humano poderoso na terra e a natureza. Então vamos trabalhar o elemental. Consagra, ofereço essa vela ao espírito do fogo.
ao próprio fogo. Pronto, consagrei para alguém. Fogo aqui já é de alguém, é do próprio fogo, do espírito dele. Salamandras, né? Os elementais. Então, meus amores, cantinho de força de vocês. Você estava em dúvida, você estava pensando esses dias em fazer, né? A confirmação, tá, Leão? A energia do amor. Ai, que coisa linda. E essas duas cartas, até que meio que se combinou, né? Os IPs aqui. Ó, um azul lá em cima, um azul aqui embaixo, um rosa aqui embaixo, um rosa lá em cima. O que significa isso? Que você pode combinar forças. Por exemplo, força de Exu, Orixá e força de Shiva é muito parecida. Força de Arcanjo Miguel, Raio Azul, Pai Ogum. E podemos dizer Xangô também. É muito parecida, muito similar. Afrodite, com Mamãe Oxum. Afrodite, deusa do amor, da beleza. Mamãe Oxum, deusa do amor, da beleza. Só que uma é afro, a outra não. Então, os relacionamentos, você pode relacionar. Por exemplo, vou falar uma coisa para vocês. Olha só como essas coisas de relacionar, você vai perceber que tem isso. Quando eu comecei a acender e a conversar com a cigana Esmeralda, eu acendia para ela, vela, e eu acendia para Santa Sara Kali, na mesa dela. E eu sempre achava coisa estranha, mas eu nunca entendi o que era. Até que teve um dia que eu ganhei um incensário, eu vou pegar porque ele tá aqui, de Ganesha. Coloca um incenso aqui, tá vendo? E a mesa da cigana fica aqui ao lado da nossa mesa de tarô. E eu ofereci para ela, consagrei para ela, eu falei, é seu, tá? E aí a energia mudou. Aí depois que eu fiz a sinapse, cigana Esmeralda do Oriente, quando ela veio, ela se apresentou, ela falou do Oriente, tá, menina? Então ela veio lá do lado do Egito, das dunas, é do Oriente. Santa Sara Kali é um culto católico, entre aspas, cristão, católico. Então, para ela, Santa Sara Kali não é a padroeira dos ciganos, não é. Ela até respeita, mas para a cigana Esmeralda, ela é devota de Ganesha, de Shiva, enfim, do lado de lá. Percebe? Então, vocês precisam ver que o cantinho de vocês precisa conversar, precisa entrar em sintonia. Então, vamos lá, você não vai colocar uma estátua de Oxalá do lado de uma estátua de Exu. O altar, Orixá, trabalha geralmente de uma força. Você até pode colocar se você não tem espaço, mas divide com algo. Ou com uma fileira de cristais para separar entre eles. Ou com uma pena, tá? A energia do 1111, sincronicidade, Hecate, salve Hecate. Fala que leão é leão. Você entra num ciclo de mais sincronicidade, você vai perceber os sinais daqui para frente. E você vai receber sinais de quem é a deusa, a bruxa que te acompanha. Você vai perceber, você vai ter a inspiração, você vai canalizar, você vai buscar. Aqui a gente falou o nome de alguns. Talvez você sempre teve curiosidade, por exemplo, de saber quem foi Lilith, como que se deu culto. Ou então, eu sempre gostei de Anubis, de Osíris, de Zeus, de Afrodite, de Hécate. Vai ver, vai pesquisar sobre isso. Sente, coloca a mão no coração. Peça, deusa que me acompanha, bruxa que me acompanha, me dê um sinal. Peça um sinal para a espiritualidade. Provavelmente esse mês de maio você receba.
É a sua vez de pedir o sinal. O sinal vem, tá, Leão? Salve, Hecate, salve as suas forças, salve todos os bruxos e bruxas. Leão, deixou o seu like, Leão? Ah, Leão, você esqueceu, deixa o like, deixa o seu reparo vídeo. Nós vamos para a última mandala agora, a mandala poderosa. É a última essa daqui, hein, Leão? Vamos ver o que mais você precisa saber. Como Hecate ajuda você a recuperar seu poder e seus dons ocultos. É, Leão. Tarô forte aqui, ó. Pombagira, né? A energia do casamento. A energia da mulher. E a energia do dinheiro. Adoro isso. Meus amores, lembra que nós acabamos de falar da combinação? Casamento de duas forças. Tem casamento de arquétipos também. Por quê? Você tem o dom de se conectar com os arquétipos com uma facilidade maior do que as outras pessoas, tá? Os arquétipos influenciam o leão. Isso é um dom. Por quê? Porque você já ouviu falar que tem algumas pessoas que ela é auditiva. O que mais chama atenção é aquilo que ela ouve. Tem algumas que é a sensação. Tem algumas que é a visão. E muitos de vocês aqui é a visão. O que é mais forte, o que impacta. Então, se você combinar, por exemplo, você quer prosperidade, você quer dinheiro, você quer independência financeira. Você quer trabalhar por conta. Você pode usar moedas douradas, ouro, a cor amarela aí como fundo do seu celular. O próprio cifrão, né? O cifrão do dinheiro. Você pode utilizar a águia. E você pode utilizar, por exemplo, o arquétipo de uma deusa ligada à riqueza. Posso colocar a mamãe Oxum com aquele monte de ouro? Pode. Posso colocar a cigana, para mim a cigana do ouro, o eixo do ouro? Pode. Combina 3 arquétipos. Aí, cavalinha, o meu celular só tem tela de bloqueio e a tela de fundo. Onde que eu vou colocar o outro? O outro você compra, por exemplo, é uma águia, compra o arquétipo uma estátua de águia. Meus amores, a minha estátua de águia eu comprei. Aliás, eu vou pegar ela para vocês verem. Ó, coisa mais bonita isso aqui, leão. Essa é minha águia. Se eu não me engano, eu paguei R$69, baratinho. Olha o tamanhão dela. E aí você pode colocar no seu altar? Eu posso combinar no meu altar. Tá? Outra coisa, vocês aqui têm uma ligação forte, leão, presta atenção, leão. Xamanismo, animais de poder. É a onça pintada, cavalinha. Compre uma onça pintada, meu Deus do céu. Aí é o côndor. O gavião. Compre. É o beija-flor, cavalinha. Eu já fui em cerimônia de ayahuasca e eu vi o beija-flor. Todo azul, brilhante, cintilante, com verde, com rosa junto. É o seu animal, um dos de poder. E ele vai te auxiliar, ele influencia na sua vida. O seu animal de poder. Você ativou a força dele, você abriu o campo, você entrou em ressonância com ele, ele vai trabalhar com você. Tudo que você abre campo, aquilo entra na sua vida. Você se conectou. Por exemplo, meus amores, eu já falei isso, mas eu preciso falar porque eu não sei se foi na leitura de vocês. Leão, você decidiu que você quer aquele carro daquela marca vermelho. Você conversou com a esposa e falou, eu vou trocar esse carro, mas o próximo eu quero dessa marca vermelho. Você começa a andar nos lugares, você só vê carro vermelho daquela marca. Você vai no mercado, você vai
no terreiro, você vai pegar o filho na escola, você vai no trabalho, estacionado na pizzaria, o carro vermelho. Aí você olha para a esposa e fala, meu Deus! Agora, foi você que criou os carros vermelhos? Não, eles sempre estiveram ali, daquela marca. Mas por que você não os via? Porque não era do seu interesse. Quando você decide, escolhe, abre campo, se conecta, os carros vermelhos começam a aparecer. Mas eles sempre existiram. Então, a força da deusa que te acompanha, tá? A Ísis, Hécate, Lilith, Afrodite, Artemis, a sua Pombagira, que também é uma feiticeira. Orixá, Mamãe Oxum é uma das mais feiticeiras que tem. Água doce, né? A vida. As Iabás são todas feiticeiras. Janaína, feiticeira, tem umas filhas aqui dela. As sereias, os encantados, os gnomos e o meu assentamento estourando lá no quarto. De vez em quando dá uns estouros. Eu não sei vocês, mas o meu assentamento acabou de dar um estouro aqui, não vai ouvir. Mas eu ouvi. Então, Leão, o quarto fica próximo, né? Daqui onde eu gravo. Então, Leão, presta atenção. Nossa, até me desconcentrei aqui com a leitura. Quando você abrir campo para essa deusa, essas mulheres aqui, ó, trabalhar a força delas, trabalhar a energia da abundância, porque a abundância não é só dinheiro, mas também é dinheiro. Pedir para te mostrarem, pedir com força, dar sabedoria. Você consegue realizar aquilo que você quer. Porque, meus amores, os deuses, as deusas, os arquétipos, não é idolatria. Ah, mas teve um homem chamado Allan Kardec e teve uns outros que escreveram lá o livrão da capa escura e que ambos falavam não fazer imagem talhada, escultura, não adorai outros deuses. Assim como outras coisas colocadas na Bíblia, né? Deus julgará os homens que se deitam com homens, ou seja, se você gostar, o amor, ele é limitado, só pode ser entre homem e mulher. Duas mulheres ou dois homens se amar é pecado. Quem colocou isso foi na época da religião, próximo da época da Inquisição, para domínio. Por quê? Porque era interesse casar o homem e a mulher. É o dote, é a herança, é os filhos, precisava ter filho, precisava encher a terra. Então tem muita coisa no livrão da capa escura que foi colocado. Não se esqueça disso. Tá? Se Deus deixou as deidades, que são, na minha opinião, emanação do poder do todo, por exemplo, se eu falo de Mamãe Oxum, deusa do amor, a vida, a água, se eu falo de Iemanjá, a geração, se eu falo de Mãe Iansã, os ventos, a força da lei, eu estou falando de uma emanação de Deus. Ou seja, tá ligado a Deus. Posso falar direto com Deus? Pode. Só que eu vou só te falar uma coisa. Você vai ter que estar com a vibração muito alta, você vai ter que estar muito bom. E geralmente quando a gente procura ajuda é porque a gente não está muito bom. Porque a gente aqui na densidade não tá muito próximo, não. É igual o dono da empresa. A empresa lá, por que ele coloca a secretária, a recepcionista? Porque ele já fez tudo. Você quer falar, você vai falar com a recepcionista, com a secretária, com o gerente. E aí vai responder falando com o dono, ou seja... Eu vejo a espiritualidade, os orixás, as deusas, as bruxas, os nossos guias, como assim? Eles são extensão do todo, né?
Eu lembro que uma vez teve uma perturbada aqui no canal que colocou, acho que foi bem na leitura de Exu, né? Se eu quiser falar, precisar de ajuda, de força, eu falo direto com Deus. Vai lá no dono da Apple, vai lá no dono aquela indústria de refrigerante, vai lá falar com ele para ver se você consegue. Direto lá com ele. Ele já tem os funcionários, as representações, ele já tem o povo que trabalha para ele, que é funcionário dele, ou seja, você falar com a recepcionista não vai dar a resposta da cabeça dela, ela vai dar referente àquilo que ele pediu para passar, aquilo que é as normas da empresa que ele estabeleceu. Então, tira de você esse preconceito que você tem aí no fundo escondido. Tem algumas pessoas aqui têm um preconceito escondido. Tá no subconsciente. Talvez a sua mãe seja crente, alguém crente na sua família falou, não pode adorar. Você não tá adorando, você tá invocando a força diferente. Eu não fico adorando estátua, nem de imagem, nem de Xangô, nem de Mãe Iemanjá. Eu não fico lá adorando. Mas eu sei que é uma força que pode me ajudar. Se eu tiver uma imagem de Hecate, eu não vou ficar adorando. Eu não adoro Hecate. Hecate não quer minha idolatria. Agora, quando eu acesso o poder de Hecate, me conecto com a força dela e trago para minha vida, opa, a história muda. É isso, Leão, que você vai fazer. É isso que está oculto em você. O dom de você conectar com a força e trazer para você. Por ressonância. Assimilar, juntar, é o ímã. A carta do seu crescimento. E a carta do ovo, né? Tá para nascer aí, tá para desabrochar um dom muito bonito. Tem alguns aqui que é a incorporação. Ai, eu não sou médio de incorporação. Até hoje você não era. Talvez até amanhã você também ainda não vai ser. Mas daqui a um tempo você vai ver como vai começar. O seu aparelho já está sendo preparado para isso. O guia vai vir e ele vai acoplar. E você vai querer que ele acople mais vezes. Você vai falar, é gostoso incorporar, vem mais. A cavalinha falou assim. Aliás, a cavalinha, vou contar um segredo para vocês. Tem vergonha de contar esse segredo, não. Primeiro terreiro que eu fui, e a primeira incorporação firme que eu tive, sem o animismo, sem a dúvida, a incorporação firme mesmo. O guia chegou, eu permiti, estava com a cabeça limpa, o negócio foi. No final da gira, eu chamei a mãe de santo do lado, vermelha de vergonha, e eu falei, mãe, eu preciso contar uma coisa para a senhora, mas eu tô meio envergonhada, mas eu vou falar, porque eu preciso saber se é assim mesmo. Ela falou, fala, minha filha. Eu falei, a sensação que eu tive foi uma sensação bem parecida com o orgasmo. É possível? Ela falou, filha, você estava incorporada. O guia estava incorporado mesmo em você. Eu falei, o negócio, a hora que o guia foi embora, mas eu me senti tão bem, eu acho que eu estava tão carregada, eu acho que eu estava tão pesada, cheia de carrego, cheia de quiumba, cheia de obsessor, eu acho que eu estava destruída, né? Eu lembro que foi a primeira incorporação firme, ou seja, antes era mais ou menos, o guia tentando entrar e eu não deixava, o guia tentando... Eu lembro que esse dia... Mas quando o guia, né, aquela energia, aquele transe que passou, eu me senti tão bem que eu falei, meu Deus, foi um orgasmo isso aqui. E fui com vergonha falar para a mãe de santo. A sensação boa, é gostoso, te faz bem, porque a energia do seu guia é boa, a energia do seu guia é leve. Então, quando você que está em desenvolvimento mediúnico, no terreiro, está nova, você fala, eu é o guia. Quando a sensação for boa, pode ter certeza que é o guia, viu? Não é coisa da sua cabeça, não. Aí eu tive um chiquilique aqui, eu girei, eu fiz assim. Pode ter sido coisa da minha cabeça, mas eu me senti tão bem. Opa, tem coisa estranha aqui.
Como que é da sua cabeça se sentir tão bem? Para de duvidar da sua mediunidade, da sua vidência, porque tem vidência aqui, do seu poder de manifestação. Para de duvidar, Leão, que você vai conseguir adquirir a sua abundância, a sua prosperidade, porque tem um caminho lindo para você. Tem oportunidade para você ganhar dinheiro. E para muitos não é fazendo o que está fazendo, aonde está fazendo. E é a sua conexão com os deuses. Você é a invocadora. Você invoca a força dos deuses. O verbo. A magia da invocação. Você chama a sua força, comunicação, o verbo e o seu magnetismo. Tá? Última mensagem, a carta das rosas, trazendo boas notícias. Coisas muito boas começam a acontecer quando você se alinha com as forças espirituais sem preconceito, sem religião. Eu não acredito que é a Umbanda que vai me salvar. Eu não acredito que é a Quimbanda que vai me salvar. Eu acredito que eu me salvo. Porém, quando eu me conecto com uma força, eu consigo resolver as minhas questões, evoluir e transmutar os meus problemas. E aqui vocês são muito universalistas, então vocês até podem ir na Umbanda, você pode ir na Quimbanda, mas sempre esteja estudando sobre outras coisas. Eu preciso chamar as bruxas, as deusas, eu preciso descobrir quem é a minha deusa na bruxaria, porque nem tudo se resume a orixá e a guia de Umbanda. Quem é a minha deusa? Como eu posso trazer a força do Egito para a minha vida? Como que eu posso trazer a força de Zeus, de Anubis, de Tote para a minha vida? Como que eu trago a força dos arcanjos, da fraternidade branca? Tem muitos aqui. Tem o raio, a mestra Rovena, raio rosa, Larion, raio verde, mestre Saint Germain, a chama violeta. Como que eu faço, cavalinha, para saber? Pega a sua data de nascimento, digita no Google qual foi o dia que eu nasci, dia da semana. Por exemplo, se a sua data de aniversário, o dia que você nasceu, foi um sábado, você pertence ao 7º raio de Saint Germain, que é o sábado, raio violeta. Uma quinta-feira, Hilarion, raio verde. E aí tem um raio azul, tem um raio branco. E você vai vendo. Aí você puxa a força dos arcanjos. Né? Tem os anjos também, né? Esses são arcanjos. Não, esses são a fraternidade, né? Os mestres ascensos, fraternidade branca, desculpa. Mas vocês também têm a proteção de arcanjos e anjos. Tem muitos filhos aqui que pode ser que nos próximos dias começam a estudar Cabala. Árvore da vida. As sefirás, né, da árvore da vida. Talvez vocês vão se interessar por ocultismo. Por quê? Porque o ocultismo está em vocês. E não precisa ter pressa para estudar sobre isso. Pega uma matéria aqui, pega um livro ali, pega um áudio aqui, pega um vídeo ali. Tá? Muitas coisas vão começar a fazer sentido na vida de vocês. Por quê? Porque você está pegando o seu poder, você está despertando os dons aí em você. Você tem o dom do ocultismo. Você é uma feiticeira, uma bruxa, um bruxo. E tem que trabalhar, né, Leão? Certo? Finalizamos. Deixa o seu like se você esqueceu. Se inscreva no canal se chegou agora. Vai lá fazer assinatura em membros do canal se você quer fazer trabalho espiritual, magia, enfim.
E, meus amores, não deixa de ver a leitura de Pai Ogum, tá? Amanhã Sã, as leituras passadas, tá? Aqui em playlist do canal, vai lá e veja, tá? Salve Hecate, eu te saúdo. Grande abraço, Leão, e até a próxima. Amo todos vocês. Gratidão.